Senhor para sempre. Em todo tempo nele confiarei. Meu Deus, livrou-me dos temores. Meus pés sobre a rocha ele firmou. Não me abalarei, ao Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma és tu, Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É muito bom bendizer ao Senhor e eu quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Pai bendito, nós queremos te agradecer por podermos mais uma vez estar diante do Senhor, como igreja tua, como povo teu, reunidos para adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos socorra, Pai, ó Deus, nas nossas angústias, por tua graça e misericórdia. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o culto que a ti prestamos nesse momento, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Quero convidar você à leitura do Salmo 145, os primeiros versos desse Salmo, que dizem assim: ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, e a sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra geração das suas obras e anunciará todos os teus atos poderosos. Que essa geração possa anunciar a grandeza do Senhor, o cuidado do Senhor, as misericórdias do Senhor para sempre. Jesus, és o meu maior bem. Nada tenho mais precioso que o Senhor. Me alegrarei, ao Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és tu, Senhor. Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és minha força, meu escudo, meu refúgio,
sabendo que Ele é a alegria da nossa alma, vamos continuar engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Como é bom podermos estar diante do Senhor, como é bom podermos celebrar ao Senhor juntos. Como é especial podermos chegar até sua casa e junto com você louvarmos ao Senhor e nesse momento também partilhar da sua palavra. Pela manhã, pastor Ágabo partilhou da importância da oração, nos lembrou como isso é remédio para a alma. Falou da importância, especialmente nesse tempo de angústia, da gente ter isso como remédio mesmo, ter isso como uma rotina para a nossa própria saúde. E pensando ainda um pouquinho nessa direção da saúde, né? Pensando um pouquinho nessa direção do cuidado, das nossas posturas em meio a essa angústia, a essa pandemia, eu gostaria de pensar com você a partir de um texto muito importante. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, nós vamos ler o capítulo 3, o verso 1, e nós vamos ler depois o verso 7.
Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Verso 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. O texto de Eclesiastes nos ajuda em uma direção importante nesse tempo em que a gente está vivendo a falta de referência ou de referências, o desequilíbrio em várias áreas da nossa vida. Nós somos convidados aqui a pensar a vida a partir do equilíbrio. O equilíbrio que a própria vida impõe para nós. Mas é necessário uma postura nossa também diante da vida para a gente não desequilibrar. É preciso ter ciência que a vida, ou ter consciência de que a vida ela acontece em momentos diferentes. Uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está chorando. Mas eu queria focar com você, ou eu quero focar com você, especialmente nesse verso 7, em uma palavra apenas, que é esse tempo de ficar calado. Está se tornando cada vez mais perigoso aquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo. Tem sido autodestrutiva a nossa postura de falar. Por mais inocente que isso pareça, vivemos um tempo de multiplicação de informações, de multiplicação de falas, e a gente está vivendo uma barulheira imensa. Por isso, a nossa postura nesse tempo, e eu não vou dizer a você que fique quieto, isso seria quase que deselegante da minha parte, né? A gente precisa falar de alguma forma, isso ajuda a gente a expressar o que a gente está sentindo, mas é preciso encontrar equilíbrio para falar. Há tempo de calar e há tempo de falar, diz o texto bíblico. E é preciso, então, encontrar essa equação de equilíbrio para a gente não falar qualquer coisa, para a gente não discutir qualquer coisa e a gente não fazer parte dessa angústia na vida de outras pessoas, quer falando, quer compartilhando coisas que a gente não deveria, ou coisas que a gente não tem certeza, ou coisas que simplesmente não ajudam as pessoas a se equilibrarem. E tem alguns outros textos que eu gostaria de partilhar nessa mesma direção. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 5, olha só que coisa interessante que ele vai dizer para nós. Lá no 5, verso 3, ele vai dizer assim: porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Tiago, no capítulo 3, verso 2, vai falar de que se a gente consegue controlar a língua, a gente é capaz de controlar qualquer coisa, ou melhor, a gente chega aí a um estado de perfeição. Provérbios 16, 28 vai dizer que até o insensato passa por sábio quando ele se cala, né? Os discípulos são surpreendidos por Jesus algumas vezes de tal forma, na sua conduta equivocada, que eles precisam guardar o silêncio. O próprio Jesus gostava de se retirar e ficar em silêncio e se isolar, porque essa é uma coisa a ser cultivada. Lá em Marcos 9, 34, essa postura de silêncio dos discípulos é muito interessante, porque eles estão discutindo quem é o maior deles. Isso não tem nada a ver com aquilo que é a proposta de Jesus para a vida deles. Jesus, então, dá uma ajustada e eles ficam em silêncio. É preciso achar o equilíbrio na nossa vida do que a gente está fazendo com a gente mesmo, do que a gente o que a gente está replicando, o que a gente está compartilhando, e talvez seja tempo de guardar silêncio. Aquilo que o pastor falou pela manhã é muito importante, né? Talvez falar para Deus nesse momento seja mais importante. Eu não estou dizendo que você não converse, é necessário conversar, conversar é remédio, mas eu não estou falando disso, e você está me entendendo. Eu estou falando daquilo que a gente está assumindo como postura, especialmente nas redes sociais, replicando e falando de uma maneira que ninguém dá conta mais de entender, que não ajuda as pessoas e nem lhe ajuda a restabelecer o equilíbrio, né? Isaías 55 chama uma postura muito interessante. O texto vai dizer assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim,
e a vossa alma viverá. Talvez esse seja um tempo de escutar. Talvez esse seja um tempo de abrir os ouvidos, de inclinar os ouvidos àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Talvez seja tempo de ouvir aquilo que sua esposa, que seu esposo, que os seus filhos têm a dizer. E nesse contexto, muito importante também você falar, você se expressar, você dizer de você. Para nós tem sido um desafio muito interessante a celebração nas quartas-feiras, o culto doméstico, e os estudos trazem algumas perguntas que nos ajudam a conversar, e a conversar sobre a gente. O foco sai da situação do país, das situações fora, e nos convida a uma reflexão do nosso dia a dia, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos. Isso tem sido muito interessante, e eu convido você a fazer esse exercício. Aí sim, aí é hora de falar, aí é hora de partilhar, é hora de dividir aquilo que tem acontecido com você interiormente, ou da alegria, ou das angústias. É hora de a gente aproveitar, é hora da gente aproveitar esses espaços para falar menos, ouvir mais, mas falar o que é necessário realmente ser falado. Muitos de nós nos escondemos atrás daquilo que postamos. Para não falar da gente, a gente fica usando esses recursos. Para não ouvir a Deus, para não se inclinar àquilo que Deus tem para falar, a gente vai emprestando os nossos ouvidos a tudo que é sorte e azar de outras coisas, né? Então eu quero convidar você a nesse tempo prestar um pouco mais de atenção naquilo que você tem falado e naquilo que você tem partilhado. Há uma cobrança quase que generalizada para que a gente fale, para que a gente exponha a nossa opinião, para que a gente diga. E eu gosto muito daquilo que as pessoas vão fazendo nesse sentido, né? Estabelecendo como cobrança. E sempre que trato desse tema, um dos primeiros textos que as pessoas colocam como oposição, né, ou como contraposição a essa postura que estou dizendo não é de silêncio, mas sim de equilíbrio entre o falar e o calar, é o texto de Timóteo, né, da carta a Timóteo 3,16, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo 4:2, que diz: prega a palavra em todo tempo, ou seja, fale. Como é que é em tempo e fora de tempo? Como se calar? A gente precisa falar. Opa, vamos fazer uma observação importante aqui. O que você está fazendo é pregação da palavra? Porque o texto fala disso. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Se for a palavra que você está pregando, maravilha, continue a pregar. Tem um outro texto que as pessoas evocam nesse sentido também, ou em contraposição a essa fala, que é Lucas 19:40, se a gente calar, as pedras clamarão. O texto é maravilhoso, mas não é um texto para falar qualquer coisa. O que há na boca das pessoas é um louvor, uma exaltação a Jesus Cristo como Rei entrando em Jerusalém. Se o que há na sua boca é uma exaltação de quem é Jesus como Rei, né? Continue falando, não tem problema nenhum. Mas se não é isso, talvez seja tempo de revisar essa fala. E uma das que mais gosto dessas contraposições é a fala que o pessoal usa, ou atribui a Martin Luther King, quando ele diz que o que preocupa ele não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Você não pode ficar quieto, porque os bons não podem se calar. Bom, quando Martin Luther King falava, em um dos seus mais conhecidos discursos, ele expressava um sonho que extrapolava o seu egoísmo, a sua vontade, né? Ele sonhava com uma igualdade racial, ele sonhava com um equilíbrio e com uma quebra de preconceitos aí estabelecidos, que extrapolava qualquer egoísmo ou qualquer vontade pessoal. E eu vou dizer a você, se você tem um sonho nessa medida e se você partilha alguma coisa nesse sentido, também não se cale. Fale, porque é importante que você partilhe isso. Mas se tudo que você tem a dizer nesse tempo tem a ver com vídeos que você recebe, tem a ver com tensão política, tem a ver com terror, tem a ver com medo, tem a ver com desequilíbrio,
Se reserve ao silêncio. Essa é uma postura importante que vai lhe ajudar e que vai ajudar outras pessoas que estão sobrecarregadas de informações, que estão sobrecarregadas de tanta coisa. Os telefones começam a travar. E não é diferente com as nossas emoções. A gente também começa a travar de tanta coisa ruim que a gente está recebendo, de tanta fala equivocada que a gente está recebendo. Então, talvez essa seja uma postura, no mínimo, a se considerar. É tempo de equilíbrio, porque o mundo está desequilibrado. É tempo de inclinar os ouvidos à palavra do Senhor e falar a palavra do Senhor. É tempo de sonhar coisas para além daquilo que é pessoal, daquilo que é tangido pelo meu egoísmo, né, ou pelo nosso egoísmo. É tempo de fazer mais do que para a gente mesmo, é tempo de solidariedade. Então eu desafio você, nesse mundo desequilibrado que a gente está vivendo, parar um pouquinho, calar um pouquinho, e pensar um pouquinho sobre esse equilíbrio necessário para ajustar a sua vida e para ajudar outros em torno de você, nos grupos dos quais você faz parte, a também se equilibrarem. Em tudo há ocasião, há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Que a misericórdia do Senhor nos ajude nesse tempo a aprender a esse equilíbrio e a vivermos esse equilíbrio, expressando a graça e o amor de Deus. Que as nossas palavras possam ser sempre palavras que ajudam os outros a se equilibrarem nesse mundo tão desequilibrado que a gente está vivendo. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos de partilhar a Tua palavra. E, Senhor, diante de um momento tão conturbado como o que a gente está vivendo, Senhor, onde se multiplicam as informações, a Tua palavra nos desafia, Senhor, na direção do equilíbrio, na direção de termos uma postura diferente, Senhor, na nossa vida pessoal, nos grupos dos quais a gente faz parte. E nós queremos te agradecer pelos Teus desafios para a nossa vida. Te pedir a Tua ajuda para a gente encontrar essa postura de equilíbrio, para que a gente possa encontrar saúde para a gente mesmo e para a gente oferecer saúde a outras pessoas também, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter, ó Senhor, a prudência necessária, o cuidado necessário naquilo que a gente partilha, naquilo que a gente divulga. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, ó Deus, a mantermos o equilíbrio, a encontrarmos a equação e a sabedoria de viver, Senhor, ó Deus, o silêncio e a fala de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Nós te agradecemos pelos desafios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim na Tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir e obedecer. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, desejar a você uma semana cheia da graça do Senhor, abençoada pelo Senhor.
Que essa semana seja vivida na presença dEle e que você possa partilhar do seu amor e que você possa viver o equilíbrio diante do Senhor e diante das pessoas com quem você convive. Experimente silenciar-se, experimente partilhar aquilo que está em você e com você e não somente o que se passa no mundo. Que o Senhor nos dê a graça de poder viver isso. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós estamos finalizando esse momento, logo depois da canção, e nós queremos desejar a todos que Deus continue abençoando. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, que eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.